Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Introvertidos. Eu sou o Regis Silva, sou consultor empresarial, consultor de treinamento, trabalho com desenvolvimento humano e organizacional, professor, escritor. Tenho aí algumas formações na parte de neurociência, desenvolvimento humano e organizacional, na parte de comunicação, na parte de constelação integral sistêmica e de hipnoterapia ericksoniana. Eu tenho aqui um conteúdo muito interessante para compartilhar com vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre a introversão e a comunicação. Vamos lá, é comprovado que 41% aí da população mundial tem o medo ou receio de falar em público. E é comprovado também aí uma estatística que mais de 80% dos introvertidos têm uma dificuldade de se comunicar em público. E isso é inerente ao ser humano. Por que que essa quantidade imensa de pessoas tem medo de falar em público? O primeiro ponto é que todo ser humano é um ser sociável. E por sermos assim, nós não gostamos de ser julgados, rebaixados ou até mesmo zombados por aqueles que nos ouvem. Nós buscamos sempre um reconhecimento e independe muito da característica comportamental de cada um. No entanto, o introvertido, se tem uma das principais dores ou dificuldades que ele tem, de fato é a comunicação. O introvertido, ele não consegue normalmente iniciar uma comunicação, iniciar uma amizade, puxar uma primeira conversa. No entanto, alguns deles têm uma facilidade de, depois de ter uma segurança, continuar essa conversa, desenvolver um relacionamento muito bem estruturado. Mas, via de regra, a introversão impede as pessoas até mesmo de se relacionar, de olhar nos olhos, de ter um contato mais visual e de puxar assuntos. Mesmo que os introvertidos tenham um conhecimento até acima da média, eles têm uma dificuldade de desenvolver relacionamento. E a sua comunicação fica bastante comprometida por isso. E como que eu faço, sendo introvertido, Regis, para, de alguma forma, desenvolver essa parte que é tão importante? Afinal de contas, quando falamos de comunicação, temos a pergunta a responder. Comunicação, ela é um dom ou ela pode ser desenvolvida? E aqui nós não temos ainda, de fato, um consenso sobre isso, mas uma coisa é fato. As duas respostas podem estar certas. No entanto, quando aplicamos técnicas para quem vai desenvolver e para quem tem o dom, nós vemos um grande diferencial no resultado final dessa apresentação. Então, a apresentação ela pode ser um dom. Tem pessoas que têm a extroversão, a comunicação, tem isso como uma característica desde quando nasce. Pessoas que não têm, de fato, medo de falar, pessoas que são persuasivas, pessoas que são carismáticas, na realidade, elas têm uma necessidade, inclusive, de se comunicar e ter essa interação pessoal. No entanto, quando falamos dos introvertidos, nós estamos falando de pessoas que preferem o seu próprio mundo, preferem ficar isolado, preferem de alguma forma ter poucas amizades, mas sinceras amizades. E dentro da comunicação, nós vamos ver que é possível desenvolver sim a comunicação. Eu que vos falo, de fato, tinha aí essa característica que ultrapassava inclusive a introversão e chegava na timidez. Lembrando, timidez ela chega a ser um certo tipo de doença que nós podemos colocar aqui, que isola você. Você se torna um antissocial, você se torna alguém longe da vivência social, e isso não é algo bom. Como eu disse, todo ser humano é um ser sociável e ele necessita de relacionamentos. No entanto, o introvertido ele prefere não se relacionar, justamente porque isso trava ele, né, e ele não sabe fazer isso de uma maneira adequada. Mas, quando a exigência vem diante de nós, quando estamos dentro do mercado de trabalho, ou até mesmo buscando um relacionamento amoroso, quando estamos de alguma forma querendo se conectar com pessoas ou se desenvolver numa apresentação de um projeto, numa apresentação no trabalho de conclusão de curso, nós não temos como nos isentar de se comunicar. E é aí que entra o como nós podemos fazer para destravar a nossa introversão. Lembrando, todo ser humano não é só introvertido. O que nós estamos falando aqui é de uma característica dominante de introversão. Significa que a pessoa é mais introvertida do que extrovertida, mas todos nós temos introversão e extroversão como característica.
Só que os introvertidos, normalmente, eles ficam mais nessa parte de introversão, mas podem se adaptar e podem chegar na parte da extroversão e mandar muito bem em uma apresentação. É possível um extrovertido ficar abaixo do introvertido numa comunicação, quando o introvertido se prepara. Porque se tem algo que é uma característica também do introvertido, é a busca pelo conhecimento. Ele tem necessidade do conhecimento. Um extrovertido, normalmente, ele vai fazer uma apresentação, pouco recurso adicional ele utiliza, pouco apoio ele utiliza. Ele vai falando, vai construindo, vai falando e vai construindo. No entanto, um introvertido, ele estuda, ele constrói, ele faz um passo a passo, ele traz um roteiro e ele vai, então, sempre ter algo em mão, sempre vai ter um slide, alguma coisa de apoio. É necessário para o introvertido ter isso. Caso contrário, ele não consegue nem iniciar a comunicação. Então, a comunicação do introvertido ela é estruturada, ela é estudada, ela é planejada. No entanto, essa parte inicial de fazer essa preparação, ele sabe fazer muito bem. A hora que vai se deparar com as pessoas, que vai falar de maneira individual, até mesmo para um público, ele trava justamente porque ele tem medo de errar. Ele é perfeccionista. Então, dentro da comunicação, nós vamos ver que o introvertido ele é perfeccionista. Muito embora ele é profundo nas suas buscas e no seu conhecimento do conteúdo que traz. E como que eu faço, Regis, para me desenvolver em relação a esse ponto? São técnicas. Não tem como a gente se desenvolver na nossa comunicação sendo introvertido se nós não entendermos de técnicas e praticarmos elas de maneira exaustiva, até que nos sintamos confortáveis com a resposta que nós estamos dando. Perfeitos? Não, mas um avanço é importante. E onde eu aprendo essas técnicas? Hoje nós temos diversos cursos de oratória. Nós temos livros que falam sobre isso. Inclusive, eu tenho um curso de oratória que eu posso ajudar. Eu tenho um e-book que eu estou lançando agora, que é sobre comunicação e relacionamentos, que ensina exatamente aquilo que eu aprendi por causa da minha necessidade. Então, me tornei um comunicador. Então, aquele menino tímido, aquele menino que vivia no seu quarto, aprendeu a estudar e, através de muitos anos de estudos, se tornou professor, escritor, palestrante e hoje não tem dificuldade em falar com pessoas de maneira pública. Mas isso foi uma construção de anos que foi acontecendo, foi sendo construída. E agora nós vamos então entender que todo introvertido pode sim se tornar um excelente orador, um excelente comunicador e não só trazer uma mensagem que as pessoas sairão rindo ou chorando, mas ele vai trazer uma mensagem que vai levar transformação com um conteúdo muito denso. Então, se você é introvertido, saiba de uma coisa: é possível sim desenvolver a sua comunicação de uma maneira muito profissional, inclusive, e ser reconhecido por isso onde você trabalha, assumindo postos de liderança, onde a comunicação é a parte mais importante. Introvertidos na comunicação, eles sabem sim se comunicar e sabem se comunicar de uma maneira muito assertiva, sabe buscar o resultado através de pessoas. E mais uma vez, tudo isso demanda técnica, demanda uma busca, demanda um aperfeiçoar-se. É possível o introvertido ser um excelente comunicador? Sim, essa é a resposta que eu dou para você, não baseado simplesmente em livros e teoria, mas baseado naquilo que eu já vivenciei e tenho vivenciado. Eu tenho me aperfeiçoado na comunicação constantemente. Não é porque hoje eu estou aqui diante de uma câmera falando com um canal no YouTube ou até mesmo com canais no Instagram, onde eu compartilho conhecimento ou dou aula, que eu já sei todas as coisas. Porque a comunicação ela tem sido aprendida até nos dias de hoje. A neurociência, que é uma ciência tão nova, ela está trazendo para nós muitas revelações acerca do cérebro, de como aprendemos, de como esquecemos, de como aperfeiçoamos a comunicação, de como nos conectamos com pessoas de acordo com o perfil comportamental dessa pessoa. Então, tudo isso está trazendo muitos recursos para que a comunicação possa ser melhor. E o que nós temos hoje, eu tenho convicção que o que nós já temos hoje é muito possível levar você do zero comunicador, introvertido, tímido, para um comunicador que de fato vai fazer a diferença. E tudo isso, mais uma vez, é fruto de você, primeiro, querer fazer.
quando você deseja se aperfeiçoar e crescer, é o primeiro passo. Ainda que você queira, porque é uma necessidade que surgiu diante de você para uma promoção, para um crescimento, qualquer coisa do tipo, mas o importante é, se você é introvertido e acha que não pode, eu garanto para você que você pode se tornar um excelente comunicador. Você tem características e ferramentas que diferenciam você das demais pessoas que não têm essa personalidade que você tem. E continue conosco aqui, que no decorrer das semanas nós vamos passar para vocês técnicas, informações, um pouco mais de conhecimento sobre esse aspecto da personalidade e nós veremos então que você agregando um pouco de conteúdo por semana, praticando aquilo que nós iremos falar, você vai sair desse patamar de introversão profunda às vezes e poder se tornar alguém extrovertido no momento que você mais precisa. Mas só lembrando, nós podemos nos adaptar por um tempo e depois retornamos para aquilo que de fato nós somos. Podemos ir para a extroversão, para o carisma, para a persuasão, e depois retornamos para o nosso estado, que é o estado natural, e nesse estado natural teremos então aquele momento de relaxar e voltar a quem nós somos. Quando nos esticamos naquilo que nós não somos, temos resiliência para voltar naquilo que nós somos de uma maneira mais tranquila. Então, espero ter contribuído com você, levado um pouquinho de esperança para você. E você que lida com introvertido sendo extrovertido, entenda uma coisa: ele tem o seu tempo. O introvertido sabe muitas coisas. Você só precisa aprender a extrair dele essas informações, dando espaço, segurança, confiabilidade para que ele possa fazer. Se você lidera um introvertido, saiba que você tem nas mãos um belo de um diamante. Às vezes está bruto, mas precisa ser lapidado. E você vai então extrair muitas coisas boas e excelentes resultados. Mais uma vez, agradeço por ficar até o fim deste vídeo. Continue a nos seguir, continue a curtir, compartilhar, continue a comentar e eu tenho certeza que esse conteúdo vai continuar transformando através do conhecimento aquilo que você tem agora. Eu declaro que você vai então receber grandes informações e precisando de qualquer apoio, precisando de qualquer ajuda, precisando de qualquer orientação, conselho sobre como lidar com o introvertido ou você sendo introvertido, eu já abro esse espaço aqui para que você possa me procurar. Nós temos também a nossa empresa, que é a RRS Treinamentos. Você pode acessar o nosso Instagram, pode nos chamar no direct e por lá nós podemos estabelecer esse canal de contato. Muito obrigado por estar conosco. Eu sei que esse conteúdo vai te impactar.